Uma mensagem secreta, revolucionária, até mesmo herética, que desafiava a Igreja Católica e os poderes dominantes da época. Uma mensagem tão impactante e atual, capaz de reescrever nossos conhecimentos e crenças. Imagine que tudo isso esteja escondido em uma das obras mais famosas da história da arte, A Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Ao longo dos séculos, essa obra capturou a atenção de cientistas e estudiosos do mundo todo e, como muitos de vocês provavelmente sabem, alimentou teorias, especulações e mistérios fascinantes. Mas o que há de verdade em tudo isso? Existe realmente uma mensagem escondida? E se existe, o que Leonardo da Vinci queria nos comunicar de tão impactante a ponto de esconder isso dos olhos de todos? Hoje faremos uma viagem extraordinária, uma aventura que vai nos levar a descobrir o significado oculto por trás desta obra de arte icônica. Para desvendar a mensagem misteriosa deixada por Leonardo, vamos analisar documentos antigos e testemunhos que certamente vão despertar sua curiosidade. Antes de continuarmos, lembrem-se de se inscrever no canal para apoiar nosso trabalho e não perder os próximos vídeos. Para compreender plenamente a jornada que vamos iniciar hoje, comecemos do início respondendo a uma pergunta fundamental. O que é um cenáculo? Os cenáculos são representações artísticas da Última Ceia. É um episódio evangélico em que Jesus Cristo compartilha a refeição pascal com seus apóstolos na noite anterior à sua paixão. Neste momento solene, Jesus anuncia a traição de um de seus discípulos e institui a Eucaristia, um dos eventos mais importantes para a religião cristã. O termo cenáculo deriva do latim cenaculum, que significa sala de jantar ou sala superior, exatamente como o local onde ocorreu a Última Ceia. As representações mais importantes da Última Ceia encontram-se de fato nos refeitórios dos conventos e mosteiros, as salas onde os religiosos faziam suas refeições. A escolha de colocar a Última Ceia nesses espaços tinha um profundo significado simbólico. Durante as refeições, os monges eram convidados a refletir sobre a Eucaristia e sobre o valor da comunhão fraterna, relembrando o gesto de partilha de Jesus com seus apóstolos. E é justamente em um refeitório, o do convento de Santa Maria delle Grazie, em Milão, que se encontra o mais famoso mural da Última Ceia, o de Leonardo da Vinci, uma das obras mais icônicas da história. Leonardo da Vinci, para pintar esta obra maravilhosa, adotou uma técnica muito particular e diferente dos tradicionais afrescos da época. Os afrescos eram normalmente pintados sobre argamassa fresca, de modo que os pigmentos pudessem se fixar na superfície úmida e garantir uma maior durabilidade ao longo do tempo. Essa técnica, porém, não era adequada à visão de Leonardo, que queria criar uma cena cheia de detalhes, nuances e profundidade, impossíveis de se obter com rapidez. Por esse motivo, Leonardo, em 1495, decidiu experimentar uma técnica mista. Em vez de usar o afresco tradicional, ele pintou sobre reboco seco. Ele usou uma combinação de têmpera e óleo, aplicada sobre uma camada de gesso que preparou na parede. Essa técnica permitiu que ele trabalhasse com calma, acrescentando detalhes minuciosos e criando gradações suaves, de acordo com seu estilo inovador e sua abordagem científica à luz e à profundidade. Infelizmente, essa escolha se revelou problemática para a conservação da obra. Devido ao reboco seco, os pigmentos não se fixaram de forma estável à parede, como acontece nos afrescos tradicionais. Isso tornou a pintura extremamente vulnerável à umidade e às mudanças ambientais. E já poucos anos após a conclusão, a Última Ceia começou a apresentar sinais de degradação, com partes da pintura se desprendendo e desbotando. Vasari, que visitou o refeitório em 1550, portanto pouco mais de 50 anos após sua realização, descreve assim o que viu. Leonardo fez em Milão, para os frades de Santa Maria delle Grazie, uma Última Ceia maravilhosa e admirável, que com grandíssimo esforço e estudo levou até o fim. E realmente foi uma coisa belíssima, porque com a vivacidade e a atitude espirituosa das figuras, não se poderia ter feito melhor. Como seu método não servia para afresco, ele pintou a óleo na parede. Assim, por não ter ele utilizado a técnica do afresco, a obra se deteriorou de tal forma que não resistiu. Resta apenas uma mancha confusa.
Pouquíssimos anos após sua realização, a obra de Leonardo já parecia profundamente comprometida. Ao longo dos anos, para tentar preservá-la, foram feitas muitas tentativas de restauração, algumas das quais devastaram ainda mais a obra. Além disso, o convento enfrentou eventos catastróficos em sua história. Por exemplo, durante a época napoleônica, no final do século XVIII, o convento foi ocupado pelas tropas francesas e transformado em... Conta-se que os soldados usavam a sala como estábulo e que a pintura não era protegida de forma alguma das ações deles. Existem relatos que descrevem como alguns soldados até se divertiam jogando pedras contra a parede pintada ou usavam a parede para praticar tiro. Esse tratamento desastroso piorou ainda mais o já precário estado da obra. Mas a maior ameaça ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando Milão foi duramente bombardeada. Uma bomba atingiu o refeitório, destruindo boa parte do edifício. A parede com a última ceia foi salva porque uma barreira de sacos de areia a protegeu, reduzindo o impacto das explosões. A partir deste breve resumo histórico, podemos facilmente imaginar como a obra de Leonardo foi danificada ao longo dos séculos. Se a tudo isso acrescentarmos o desgaste causado pela técnica utilizada para pintá-lo, é fácil imaginar como toda a obra foi alterada. Ao longo dos... A isso, como dissemos, devemos acrescentar as inúmeras restaurações realizadas ao longo dos anos, algumas das quais foram mais destrutivas do que conservadoras. Mas não vamos nos alongar mais sobre isso. Mas é útil saber que entre 1978 e 1999, a obra passou pela restauração mais importante de sua história, onde se tentou recuperar o máximo possível. Ainda hoje, é considerado o melhor equilíbrio entre recuperar a obra e respeitar a autenticidade do que restava. Tendo em mente tudo o que dissemos até agora, estamos prestes a entrar na parte mais misteriosa deste vídeo. A primeira pergunta que surge agora é esta. Se a obra de Leonardo passou por múltiplas restaurações, como podemos entender o que é fruto de Leonardo e o que foi alterado pelos restauradores? Como vimos, já poucos anos após a realização da obra, ela começou a apresentar sinais de deterioração, mas o sucesso da obra foi tão grande que depois de sua criação foram feitas muitas cópias, algumas das quais chegaram até os dias de hoje. E essas nos dão uma ideia mais precisa de como o quadro deveria ser na época de Leonardo. Entre as cópias mais fiéis da obra original está a de Giampietrino, hoje no Magdalen College, em Oxford. Esclarecidos todos esses pontos fundamentais, vamos analisar a obra de Leonardo e o que são considerados os indícios de sua mensagem oculta. A primeira coisa que salta aos olhos ao olhar para a obra de Leonardo é a composição. Leonardo parece ter representado de forma dinâmica o instante em que Jesus comunica aos seus discípulos que alguém em breve irá traí-lo. Como dissemos, os cenáculos têm uma longa tradição, mas o realizado por Leonardo mostra aspectos inovadores. O primeiro elemento nós já identificamos. A obra parece dinâmica, quase em transformação. O segundo elemento é a posição de Judas, o apóstolo que irá trair Jesus. Até então, a tradição colocava Judas do outro lado da mesa. Um exemplo é a Última Ceia de Andrea del Castagno. Essa era uma técnica comum e útil para destacar a traição de Judas e seu afastamento em relação aos outros discípulos. Leonardo, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a colocar Judas com os outros apóstolos. Ele não o separa dos outros. O reconhecemos porque segura as moedas, recompensa da traição. Observando a obra, notamos também que os apóstolos estão divididos em grupos de 3, quase como uma referência ao conceito de trindade. No centro, por outro lado, encontramos Jesus, isolado de todos os outros, talvez para simbolizar a solidão de sua condição. Mas um dos detalhes que mais gerou discussões é, sem dúvida, o braço de Pedro colocado atrás das costas. A mão de Pedro segura firmemente uma faca e ela assume uma posição que parece contorcida e antinatural. Um segundo detalhe é a representação de João, o apóstolo preferido de Jesus, que, a um olhar mais atento, parece ter traços femininos. Como muitos de vocês sabem, esse assunto foi muito discutido após o lançamento do livro O Código da Vinci, mas voltaremos a essa questão importante em breve.
Vamos começar pelo primeiro elemento, a posição de Judas. E para isso, vamos usar a análise de Luca Zampi, um pesquisador independente cuja hipótese achamos muito fascinante. A entrevista completa está no canal Facciamo Finta-Che e os links das referências estão na descrição. Obrigado! Luca Zampi parte da hipótese de que a mão que segura a faca não é a de Pedro, mas a de outro apóstolo, talvez João. Esse homem não aparece na representação porque está escondido debaixo da mesa e só vemos a mão dele. O apóstolo que está sentado à direita de Jesus, então, não seria João, mas muito provavelmente seria Madalena. Para chegar a essa hipótese, Zampi parte de um detalhe: a porta presente sob a figura de Jesus Cristo. Se olharmos para a última ceia de Leonardo, de fato, não podemos deixar de notar que na parte inferior do quadro está presente a moldura de uma porta. Essa porta não existia no momento em que Leonardo pintou a obra, mas foi feita posteriormente. Os relatos históricos nos dizem que ela deve ter sido feita por volta do ano de 1652 e foi construída para criar uma ligação direta entre o refeitório e a cozinha. Luca Zampi, em sua análise, também nos mostra esta foto, uma foto que, como vocês verão, é indubbiamente molto curiosa. Esta imagem foi tirada em 1896 e, como podemos ver, não mostra a porta que na verdade deveria estar lá, porque, como dissemos, ela foi construída em 1652. As fotos seguintes do refeitório, como esta, que provavelmente foi tirada entre 1900 e 1924, mostram a porta como a conhecemos hoje. A porta, olhando essas imagens, parece então não ter sido construída em 1924 nem em 1652, mas sim no final do século XIX. Mas como isso é possível? Falaremos depois sobre quando essa porta foi construída, mas antes há outro elemento interessante para analisar. Segundo Zampi, a construção da porta teria apagado um detalhe muito importante: a presença de um banquinho colocado do lado oposto da mesa. Mas como ele chega a essa hipótese? Observando as imagens do refeitório, Zampi percebe que ao lado da obra de Leonardo havia sido exposto por muito tempo um quadro que parecia ser uma cópia precisa da obra de Leonardo. Como foi dito, a pintura feita por Leonardo sofreu muitos danos ao longo do tempo e, portanto, provavelmente no passado, decidiu-se colocar uma cópia do quadro ao lado do original, talvez para oferecer aos visitantes uma versão mais original e clara da obra. Podemos ver nesta foto como a sala deveria parecer. Ao fundo, a última ceia, à direita, a cópia da obra de Leonardo. O quadro mencionado por Zampi é de Andrea Solario e é visto por muitos como uma cópia fiel do original. Analisando a foto do quadro de Solario, Zampi identifica nos claros e escuros da imagem o que parecem ser os pés de um banquinho. Infelizmente, não é possível fazer uma análise mais precisa, porque o quadro foi destruído pela bomba que atingiu o refeitório em 1943. Claramente, se Zampi estiver certo e se aquilo que ele identifica na cópia de Solario for realmente um banquinho, surgiriam questões importantes. Se de fato ninguém está sentado no banquinho e atrás da mesa estão sentados os 12 apóstolos, para quem era aquele banquinho? Talvez para o homem sob a mesa segurando a faca? E quem é esse homem? Se Judas está sentado ao lado de Pedro, e se o apóstolo sentado ao lado de Jesus não fosse João, mas Madalena, então teria que ser necessariamente um apóstolo, talvez João. Neste ponto, vamos analisar o segundo elemento, o braço de Pedro e a mão que segura a faca. Muitos pesquisadores independentes já trataram desse aspecto, então vamos fazer um resumo da interpretação mais aceita. Se observarmos o detalhe do braço, notamos que a mão está em uma posição que muitos consideram antinatural. Mas não só isso. Segundo alguns pesquisadores, o braço estaria desproporcional em relação à figura de Pedro. Esse seria um erro que Leonardo, que como sabemos era um estudioso atento da anatomia humana, jamais teria cometido. Portanto, seria um erro proposital, feito para destacar a importância desse elemento. Se também olharmos o detalhe do pulso, e em particular a cor da pele, vemos que é de uma cor ligeiramente diferente em relação à mão. Isso porque, na verdade, a mão de Pedro estaria segurando o pulso da mão que segura a faca, e a mão que segura a faca seria, então, de outro homem misterioso.
Tudo isso nos leva ao terceiro elemento, a figura de João. Como dissemos, a figura de João na obra de Leonardo parece mais a de uma mulher do que a de um homem. Os evangelhos retratam João como um jovem andrógino, diferente dos outros apóstolos de traços mais masculinos. Se até mesmo pegarmos as cópias da obra de Leonardo, e portanto mais fiéis ao que se acredita ser o original, o rosto de João parece ainda mais feminino. E essa semelhança se torna notável se olharmos para outro quadro famosíssimo de Leonardo. Se olharmos para as duas imagens e as compararmos, é difícil acreditar que se trata da mesma pessoa. Esses elementos contariam algo muito diferente da versão oficial, e podemos resumir tudo isso em duas hipóteses. Segundo o pesquisador Luca Zampi, Leonardo da Vinci poderia estar contando uma traição diferente da de Judas, uma traição mais oculta, que envolveria Pedro, o fundador da Igreja Católica. A verdadeira traição, segundo Zampi, consistiria no papel de Pedro na fundação de uma igreja que coloca Deus fora de cada um de nós, uma mensagem profundamente diferente da de Cristo. No Evangelho apócrifo de Tomé, Jesus afirma de fato: Eu sou a luz que está sobre todos eles. Eu sou o todo saiu de mim e o todo chegou a mim. Partam um pedaço de madeira, eu estou lá, levantem a pedra e me encontrarão lá. Então, a traição de Pedro, que muito provavelmente está em conluio com João, o homem a quem pertenceria a mão que segura a faca. É a representação de como os apóstolos preferidos por Jesus, na verdade, o traíram, dando vida e forma ao que depois seria a Igreja Católica. Outros pesquisadores, por sua vez, seguindo a interpretação que ficou famosa pelo romance de Dan Brown, sugerem que a mensagem oculta na pintura da Última Ceia revela outra verdade: o papel central de Maria Madalena. Observando a composição da pintura, eles destacam de fato a presença de um V vazio entre a figura de Jesus e aquela que, segundo a teoria, seria Maria Madalena. Esse V é interpretado como um símbolo do feminino sagrado e representaria a sacralidade do princípio feminino. O V também é visto como símbolo do cálice ou do ventre, símbolos de fertilidade e continuidade. Segundo essa interpretação, Jesus e Maria Madalena teriam tido um relacionamento e dessa união teria nascido uma Madalena. A ausência de um cálice sobre a mesa, tradicionalmente entendido como o Santo Graal, é considerada mais uma pista. O verdadeiro Graal, na verdade, não seria um cálice físico, mas Maria Madalena, vista como o receptáculo da linhagem de Jesus e símbolo de seu legado espiritual humano. Um elemento particularmente interessante destacado pelos defensores dessa teoria é que, ao sobrepor a imagem espelhada da Última Ceia à original, surgiriam figuras e detalhes surpreendentes. No centro, a figura de Jesus Cristo permanece reconhecível, mas muda do ponto de vista cromático. Sua roupa parece quase inteiramente vermelha, e o gesto das mãos parece representar a bênção do pão e do vinho, transformando o significado da cena. Portanto, não pareceria mais o momento em que Jesus anuncia a traição, mas sim uma referência ao sacramento da Eucaristia. Além disso, a túnica azul no centro e o prato à frente de Jesus parecem formar o contorno de uma taça, aquela que falta na pintura original de Leonardo. Indo para a esquerda da mesa, surge outro detalhe ainda mais enigmático e surpreendente. Uma figura que muitos interpretam como a de um cavaleiro templário. Voltando ao centro da pintura, pode-se finalmente perceber uma representação que lembra a de um recém-nascido sendo segurado nos braços por um dos apóstolos. Estes são apenas alguns dos detalhes mais relevantes. Muitos pesquisadores identificaram outros elementos intrigantes, mas a pergunta mais importante a ser respondida é esta: estamos falando de simples coincidências ou do resultado de um estudo meticuloso e intencional por parte de Leonardo? Essa dupla face da Última Ceia de Leonardo não seria um caso isolado. Segundo alguns estudiosos, essa característica está presente em muitas outras obras de Leonardo. Presente em molte altre opere di Leonardo. Por exemplo, em seu autorretrato, aplicando a mesma operação de sobreposição, surgiriam novas formas. Analisados os aspectos mais interessantes e ocultos da obra de Leonardo, antes de prosseguir e reunir tudo o que dissemos, é necessário e correto apresentar a versão oficial e o parecer dos céticos. Então voltamos ao primeiro ponto.
a abertura da porta que esconderia a presença do banquinho. Como dissemos, a versão oficial e histórica da obra de Leonardo nos diz que por volta de 1600 foi aberta uma porta que ligaria o refeitório à cozinha. Para entender melhor, vamos buscar informações nos testemunhos históricos e no Arquivo Geral do Fundo de Religião de Milão. E aqui encontramos o testemunho do padre Domenico Pino, o último prior de Santa Maria delle Grazie, que em 1796 escreveu um tratado sobre a história do cenáculo, onde ele nos fornece algumas informações importantes recolhidas do arquivo do convento, nas quais se declara que a abertura da porta sob o cenáculo teria ocorrido em 1652. Aconteceu por volta do ano de 1652. E isso se comprova com certeza pelos recibos dos carpinteiros e outros artesãos que trabalharam no refeitório para o fim indicado, os quais ainda se encontram no arquivo do convento. Se datado de poucos anos antes da data mencionada pelo prior, o documento é, por enquanto, o único do gênero e talvez possa sugerir uma data aproximada. Alla porta sottostante, l'ultima cena. Obra pintada na parede há tanto tempo estava quase perdida e por isso os padres, não se importando, não lhe deram atenção. Para ampliar a porta, cortaram junto com a parede também os pés e as pernas da figura do Redentor que fica acima dessa porta. Continua sendo curiosa a atitude dos monges que, ao abrir a porta, decidiram danificar a obra de Leonardo. Se é verdade que essa ação parece justificada pelo fato de que a última ceia estava em condições de extremo desgaste, também é verdade que se tratava de uma obra que havia alcançado grande sucesso e ainda assim sempre seria uma forma de danificá-la ainda mais. Há ainda outro fator a ser considerado. As restaurações recentes elevaram o piso da sala, que originalmente ficava vários metros mais abaixo. Portanto, pode-se questionar se era realmente necessário construir uma porta tão grande e se o tamanho dela era realmente justificado. A necessidade estaria ligada à comodidade de passar facilmente alimentos e utensílios, ou a construção dela seguiu outras lógicas? Sobre a pintura de Andrea Solario, como dissemos, ela foi destruída no bombardeio de 1943, então não temos como analisá-la. Mesmo assim, é importante lembrar que isso vale para todas as outras cópias feitas na mesma época. Nas cópias da mesma época que o quadro de Solario, não está presente o banquinho que Zampi afirma identificar na pintura de Solario. Sobre o braço de Pedro e sobre a mão que segura a faca, muito já foi escrito. Foram encontrados até mesmo os estudos que Leonardo fez dessa posição específica do braço. Segundo os céticos, isso demonstraria que Leonardo estudou cuidadosamente esse elemento e que, portanto, aquela é indiscutivelmente a mão de Pedro. Neste caso, as cópias da obra de Leonardo feitas logo depois parecem contrariar a hipótese de que a mão fosse de outra pessoa. Porque se na última ceia de Leonardo esse elemento parece ambíguo, talvez por causa das inúmeras restaurações e dos danos sofridos pela obra, nas cópias, a mão com a faca é certamente a de Pedro. A figura feminina que a tradição atribui a João, e em que muitos veem a figura de Maria Madalena, é, no entanto, uma questão mais complexa. É indubitavelmente verdade que a tradição figurativa e os próprios evangelhos descrevem João como um jovem de aparência andrógina e que, ao longo dos anos, muitos artistas o representaram com traços suaves e femininos. Há inúmeras obras que podemos mostrar anteriores e posteriores à de Leonardo. Mas também é verdade que Leonardo, e podemos ver isso de forma ainda mais clara nas cópias que foram feitas ao longo do tempo, representa João com traços que lembram de maneira muito convincente os de uma mulher. Mas antes de chegarmos às nossas reflexões finais, acrescentamos que todas as teorias que veem na obra de Leonardo uma representação do feminino sagrado e de uma possível descendência são consideradas pela pesquisa oficial como reconstruções fantasiosas sem ligação real com a realidade. Após resumir sinteticamente as objeções dos céticos, que parecem descartar qualquer mensagem secreta, poderíamos encerrar o assunto. No entanto, é preciso analisar por outro ângulo e considerar a realidade do tempo de Leonardo.
Em 1573, os monges dominicanos encomendaram a Paolo Veronese uma última ceia que deveria ser colocada no refeitório do convento de Veneza e que deveria substituir a pintura de Tiziano, destruída em um incêndio em 1571. Porém, Paolo Veronese optou por criar uma obra diferente do usual. Ele povoou a pintura com a presença de anões, animais e saltimbancos, representando tudo com um estilo festivo e mundano que já havia experimentado em sua obra anterior, As Bodas de Caná. Neste caso, porém, representar a última ceia de Cristo com um estilo desse tipo foi visto como uma grave ofensa à instituição católica. A pintura foi rejeitada e Veronese foi processado pela Inquisição. No final, o artista não foi preso, mas foi obrigado a eliminar os elementos menos respeitosos à tradição e também foi forçado a mudar o nome da obra, que deixou de ser A Última Ceia e passou a se chamar Ceia, na Casa de Levi. Portanto, um episódio diferente do Evangelho, uma festa privada realizada por um rico cobrador de impostos, que assim se prestava bem a uma representação desse tipo. Esse episódio é muito útil para compreender o clima da época, pois se realmente Leonardo tivesse a intenção de inserir em sua obra elementos impróprios e que buscavam transmitir uma mensagem herética, isso deveria ser muito bem escondido. Não devemos esquecer que a última ceia de Leonardo seria cuidadosamente analisada pelos homens da época e estaria sob os olhos dos monges que todos os dias fariam suas refeições observando-a. Se enquadrarmos tudo sob essa ótica, tudo assume um outro significado. Por exemplo, o fato de terem sido encontrados os esboços e o estudo da posição contorcida do braço de Pedro não é mais um elemento definitivo para encerrar a questão. Por que Leonardo teria estudado de forma tão atenta a posição do braço de Pedro? Para representar de forma mais precisa e realista aquela empunhadura, isso é indiscutível. Mas isso não muda que, considerando a obra inteira, esse elemento pode ter sido colocado propositalmente para criar uma ambiguidade, um indício bem oculto de outra história. O mesmo vale para a figura de João. Embora a tradição muitas vezes o tenha representado com traços andrógenos, Leonardo, ao atribuir a ele características marcadamente femininas, não teria feito um gesto realmente revolucionário. Se essa representação tivesse parecido escandalosa ou inapropriada aos olhos dos homens de sua época, a obra provavelmente não teria chegado até nós, teria sido censurada e o próprio Leonardo teria corrido o risco de ser processado pela Inquisição. A única possibilidade que Leonardo teria para transmitir uma mensagem oculta seria calibrar com precisão os elementos visuais, indo apenas o suficiente para comunicar o que desejava, mas sem ultrapassar os limites do que seria aceitável na época. Somente através desse delicado equilíbrio, o artista poderia garantir a sobrevivência de sua obra. Hoje, como infelizmente vimos, a última ceia que chegou até nós passou por múltiplos retoques e restaurações, e não sabemos qual poderia ter sido sua aparência original. Não podemos determinar com certeza se Leonardo brincou propositalmente com as cores e formas para criar imagens ambíguas que possam ter outros significados. Não podemos saber se a ambiguidade que hoje se apresenta diante dos nossos olhos é fruto das mãos habilidosas de Leonardo ou simplesmente o resultado de várias restaurações e do desgaste do tempo. Podemos, porém, afirmar que o julgamento sobre tudo isso está suspenso, ou que pelo menos deveríamos buscar outros elementos em outras obras e na própria vida de Leonardo. E isso, se vocês quiserem, poderemos abordar em um próximo vídeo. Neste ponto, convidamos vocês a escreverem nos comentários a sua opinião e ficaríamos felizes se aqueles que tiverem informações adicionais pudessem enriquecer a discussão ou responder as questões que ficaram em aberto. Então escrevam nos comentários e se vocês gostaram do vídeo e querem apoiar o nosso trabalho, não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima história!